E aí, pessoal, super informação sobre Vitor Bobsi, estourou há pouco, nós vamos falar sobre isso. E tem também Michael e algumas situações que são curiosas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Dia movimentado de algumas notícias sobre Ferreira lá no início, depois também a relação dos jogadores que vão atuar na partida contra a equipe do Santa Cruz pela Recopa Gaúcha, uma competição que não tem, a gente sabe, nenhum grande interesse, mas que vai movimentar o grupo tricolor. E um dos jogadores confirmados neste jogo é Vitor Bobsi. E o que a gente tem sobre ele é, de fato, uma bomba. Isso mesmo, porque revela o futuro e também a consistência desse menino na forma como ele encara a relação com o Grêmio. JB Filho, no programa Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, deu a informação, ele que tem contatos com muitas pessoas, principalmente no meio dos empresários, dos jogadores e também com os atletas. O JB trouxe a seguinte informação. Vitor Bobsi recebeu nos últimos dias uma sondagem em forma de proposta de uma equipe da Dinamarca no valor de 2 milhões de euros. Isso para que ele assinasse um contrato ou um pré-contrato e fosse jogar na Dinamarca após o término do seu contrato com o Grêmio, que encerra no final desta temporada. Isso é uma bomba. Por quê? Porque o Vitor Bobsi está em processo de renovação com o Grêmio e isso causa, sim, dificuldade, estranheza e preocupação no torcedor e, obviamente, nos dirigentes que estão em meio à negociação. Mas Vitor Bobsi foi definitivo na discussão com relação a essa possibilidade. Disse Vitor Bobsi: não, eu já dei a minha palavra ao Grêmio. Vitor Bobsi, que todos sabem, é um jogador que pintou muito bem na relação inicial da carreira dele, seleção brasileira, depois sofreu uma série de lesões e agora no colo, muitas vezes, de muitos estão colocando, olha, é contigo, vamos te dar moral, vamos te dar espaço e tu vai brilhar. E ele tem feito isso. Ele tem trabalhado bem, ele tem movimentado, ele tem mudado a sua forma de jogar e ele tem tido a confiança de todos do Grêmio que o abraçam. A história, a relação com o contrato, dizem que vai simplesmente passar mais um ano o contrato dele. Então o contrato que encerraria em 21 vai para 22 com o mesmo salário e aí vão tratar disso. Eu até fiz uma brincadeira dizendo que estão fazendo isso, mas vão só adiar o problema, porque na metade do ano que vem vão ter que rediscutir com o Bob sem essa renovação. Mas o fato é, e aí confrontando as duas notícias, e isso é que importa para nós gremistas agora, é que Bobsi deu a palavra ao Grêmio, algo que a gente não sabia ainda, que vai renovar, ponto. E propostas milionárias, como 2 milhões de euros de um time da Dinamarca, não é um futebol de ponta, mas é muito dinheiro, ele negou completamente e disse que não iria discutir em razão da sua palavra. Quando a gente fala das estruturas da base, a gente fala exatamente da palavra. Porque a palavra, muitas vezes, ela precisa valer mais até do que a bola. Quando se dá a palavra, se tu quer alguém de valor, tu tem que ouvir e dizer, ele já me disse, eu não vou mais discutir. E quando a gente escuta a informação do JB, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, César, isso não é assim, futebol, eles são profissionais. Não, se tu deu a tua palavra vale, e a tua palavra conta, e a tua palavra tem que ser respeitada. E isso serve para os dois lados. Então eu fiquei muito feliz com a informação por 2 motivos. O primeiro, por gostar demais do Vitor Bobsi e acreditar muito no futebol dele. Domingo vou comentar o jogo ao lado do Roberto Pauletti aqui na Rádio Bandeirantes, com o Vitor Bobsi no meio campo, ao lado do Fernando Henrique, que para mim é a dupla de volantes do futuro do Grêmio. E mais ainda, empolgado com o entendimento de que o Grêmio está formando mais do que jogadores.
O Grêmio forma também pessoas de bem, pessoas que têm palavra, pessoas que olham aquela relação e entendem o seu valor. E isso empolga tanto quanto a habilidosa perna esquerda de Vitor Bobsin, a habilidosa capacidade dele de entendimento do jogo, o lançamento longo, o entendimento tático, a capacidade de marcação, a boa capacidade de entender espaços no meio-campo. A palavra, às vezes, e a ética e a moral de um jogador, muitas vezes ela conta e conta demais nessa questão, e eu estou muito feliz com isso. E outro jogador, que é outro objeto desse vídeo, é Maicon. Maicon também tem essas questões muito fortes, ele que chegou depois, é um dos grandes caras da nossa história recente, uma das grandes lideranças, e ele deu uma entrevista muito legal pro Globo Esporte, o portal globoesporte.com. Eu gostei muito do que eu vi, porque ele fala da realidade dele, do ponto de vista da capacidade física, da dificuldade de jogar, do carinho pelo Grêmio, da relação com o presidente Romildo, revela algumas questões de bastidores como os treinamentos, a diferença de Thiago Nunes para Renato Portaluppi, falou inclusive em tempo. Renato treinava 1 hora, às vezes 1h10, o Thiago Nunes é outro estilo, treina 1h30, fala textualmente isso, que é algo que a gente, de alguma maneira, o próprio JB falava demais nisso, e a gente tem no Maicon essa questão, o Maicon revelando, e aí entra, por que eu fiz o gancho de tentar colocar o Bobsin no mesmo conteúdo do Maicon, que ele diz que ele quer terminar a carreira dele no Grêmio, seria uma honra para ele, uma honra para ele. Fardar com a camisa do Grêmio é uma honra para o Maicon. E acho que, para nós torcedores, é uma honra ter o Maicon. Porque não só por ter construído grandes vitórias, por ter comandado o Grêmio em lideranças importantes, em momentos difíceis. O Maicon chegou aqui, para quem não lembra, como um meia de uma equipe que não vencia há 15 anos, que tinha 1000 dificuldades, e Maicon construiu parte dessas vitórias, sendo protagonista, principalmente na Copa do Brasil de 16, mostrando qualidade, mostrando, sobretudo, hombridade com a camisa do Grêmio, que é o que a gente está valorizando, de certa maneira, no que fez o Vitor Bobsin. Essas relações no futebol é que fazem com que a gente cada vez mais se apaixone pelo Grêmio, se apaixone pelo futebol, se apaixone outras bandeiras aí, quem torce para outros clubes. É assim que funciona. Quando tu tem atos como esse, só colocam a tua paixão acima de tudo e tu vai levando e se orgulhando de atitudes como essa. A gente fala muitas vezes e critica muitas vezes aqui atitudes que não são tão legais no sentido da utilização do clube, mas quando são, a gente tem que estar aqui também para aplaudir, e é isso que eu estou fazendo aqui. Vitor Bobsin deu a palavra, vale a palavra. Maicon fala que tem orgulho e quer terminar a carreira aqui porque tem orgulho de ter fardado com a tricolor. Nós aplaudimos, felizes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.